Agora nós vamos falar de um assunto que, para algumas pessoas, parece até banal, mas que pode ter graves consequências. É a automedicação, uma prática mais comum do que se imagina. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, 7 em cada 10 brasileiros usam remédio sem prescrição médica. Anti-inflamatórios e analgésicos são as escolhas mais comuns de boa parcela da população e de fácil acesso. Mas sabia que este costume pode ser muito perigoso para a gente? A automedicação, independente do tipo de medicamento que o ser humano ingere, ele pode causar, então, intoxicações e até morte mesmo. É um risco muito grande, porque existe uma lista imensa de medicamentos que são isentos de prescrição médica, mas não são isentos de uma orientação farmacêutica adequada da forma de consumo, porque aí o farmacêutico vai avaliar o paciente para ver se realmente ele pode tomar aquela medicação. E em supermercados é proibida a venda. Então, há em tramitação na Câmara dos Deputados para a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Isso vai aumentar muito mais o risco ainda de intoxicação no país. Então, toda a classe farmacêutica, a população está sensibilizando os deputados para que votem contra esse projeto. Para doentes crônicos, como os diabéticos e hipertensos, os cuidados com automedicação devem ser redobrados, explica a farmacêutica. Vamos falar especificamente de um quadro que é mais comum de acontecer. É o uso de anti-inflamatórios por pacientes diabéticos. Então, geralmente, eles têm mais dores crônicas, então eles usam relaxante muscular e anti-inflamatório de venda livre. E isso pode agravar o quadro de diabetes dele, influenciando no fígado, danos hepáticos e danos renais, que é o mais grave, levando à falência do rim e encaminhando então esse paciente que até então estava com a diabetes controlada para a hemodiálise. Então, assim, há vários casos de morte por uso excessivo de anti-inflamatório e corticosteroides. Paciente que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica por 3 a 5 vezes por semana e começa a tomar muito analgésico para dor de cabeça, por exemplo, o paracetamol. O paracetamol é extremamente hepatotóxico, então pode levar a uma hepatite fulminante até a morte. É um medicamento simples que a gente fala é isento de prescrição, mas ele não é isento de danos à saúde e danos graves. Aí agora imagina um medicamento desse disponível numa gôndola de supermercado. O que não vai acarretar para a população? O correto ao adquirir medicamentos é sempre seguir a orientação médica ou do farmacêutico. Responsabilidade pode salvar a vida. Quer tomar, precisa de um analgésico, de um antitérmico, até mesmo de um anti-inflamatório, que seja isento de prescrição, procurar na farmácia de confiança o farmacêutico e pedir orientação, porque aí o farmacêutico vai novamente avaliar e ver qual o melhor medicamento isento de prescrição que ele pode indicar para aquele paciente. Esse alto índice de automedicação entre os brasileiros também tem um outro motivo. É que muitas pessoas não têm condições de pagar por uma consulta médica e nem sempre encontram um atendimento disponível, principalmente quando se trata de uma especialidade, isso no Sistema Único de Saúde. Apesar da realidade, usar remédios que precisam de prescrição sem avaliação de um profissional habilitado é uma coisa que deve ser evitada.